esse tema agora, ele vai ser importante porque ele faz um elo do que nós vimos na unidade 1 da disciplina, com a avaliação do livro didático e até o uso dessa ferramenta digital, né, o Anchor, ou que seja, gravação de podcasts. E, Michele, se você puder desligar a câmera, é melhor, né? Então, essa aula ela faz um elo entre o que nós vimos nessa primeira parte da disciplina e a terceira parte que vem depois, que é a última semana, né? Semana que vem, quando nós vamos trabalhar com a elaboração de materiais didáticos, de recursos para o ensino e aprendizagem. E aqui, esse elo, na verdade, eu vou lembrar para vocês que estava naquele artigo de Rocha et al., que eu deixei para vocês lerem. Ali fazia uma análise, começava introduzindo com a questão da importância de ensinar ciências naturais e biologia nas escolas, no ensino fundamental e médio, respectivamente. Porque as ciências naturais, elas proporcionam uma compreensão do mundo e das suas transformações, e a biologia, a investigação da vida. Isso aumenta a capacidade, realmente, dos alunos de compreenderem esse mundo onde nós vivemos e de atuarem sobre ele. Quando nós entendemos melhor os sistemas de vida, nós podemos também funcionar em uníssono com ele, nos integrar com mais consciência com ele, com eles, né, com os sistemas de vida. Vamos pensar a nível de ecossistemas. E quando nós compreendemos como a ciência funciona, nós vimos também naquela aula que eu gravei que existem muitas concepções de ciência. Mas quando nós compreendemos, pelo menos, o mais básico sobre essa dinâmica do que é a ciência, como ela funciona, nós não somos enganados facilmente por falsas argumentações. E por isso, ciências e biologia devem ser vistas como prioridade em todas as escolas. Aquele artigo de Rocha e colaboradores, né, ele falava sobre tudo, ele colocava tudo isso como uma introdução na importância do ensino de ciências e biologia para gerar contextualização do ensino e da aprendizagem, desenvolver um senso crítico maior nos alunos, uma capacidade de reflexão maior. Mas, ao mesmo tempo, os autores, a partir da pesquisa que eles fizeram, eles demonstraram que os alunos que foram estudados, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, eles não conseguiram, quando eles foram perguntados, né, não conseguiram exemplificar assuntos da biologia no seu cotidiano. Eles falavam que sabiam a aplicação da biologia, mas quando pediu, então dá um exemplo na sua vida, eles não souberam exemplificar. E, ao mesmo tempo, eles demonstravam uma visão dicotômica e desarticulada sobre a importância das ciências e da biologia. E isso foi colocado, assim, comparado com a questão que eles demonstraram, né, os alunos demonstraram que a maior parte das aulas que eles tinham eram aulas expositivas dialogadas, que é a tendência pedagógica mais tradicional que tem. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma aula expositiva dialogada. Muitos professores nas escolas usam basicamente aulas expositivas dialogadas e o livro didático. Ou, às vezes, nem usam o livro didático, como a gente já conversou aqui. Mas isso gera exatamente esses resultados que nós vimos no artigo de Rocha. Embora as ciências e a biologia tenham uma importância muito grande na vida
das pessoas, a compreensão do que é a ciência e da biologia, como investigação da própria vida, em geral, ciências e biologia são muito ensinadas por meio dessas aulas expositivas dialogadas, que são bem limitantes. E aqui é que nós vamos partir, então, dos objetivos dessa aula. Aqui nós temos o primeiro deles, identificar algumas tendências teórico-práticas de planejamento, execução e avaliação. Teórico-práticas, não apenas teóricas. E o que está sendo colocado aqui, planejamento, execução e avaliação, exatamente porque nós temos que compreender que essas três coisas andam sempre juntas. Não dá para separar aquilo que você planeja, você não executa em sala de aula, ou então você executa sem planejamento. Tanto uma coisa quanto a outra tende a se tornar atrapalhos, tanto para a prática docente quanto para o alunado. É importante planejar e executar o que está sendo planejado, e a avaliação ela tem que fazer parte do planejamento e da execução. E saber refletir, o outro objetivo, saber refletir em torno da prática a partir da teoria do ensino e da aprendizagem. Refletir visando exatamente achar soluções para isso que o artigo demonstrou, o artigo de Rocha e colaboradores. Como tornar a prática, transformar a prática de maneira que a aprendizagem dos alunos seja ativa, seja significativa. Então, vamos refletir, é importante saber refletir em torno dessa prática. E o terceiro objetivo aqui é pensar em como desenvolver um trabalho docente integrador, exatamente de maneira que aquilo que você planeja seja viável, não um planejamento que não vai ser viável. E, ao mesmo tempo, a execução e o planejamento e a avaliação sejam uma coisa só. Então, um trabalho docente integrador, a partir da prática, transformando-se em teoria, a partir da teoria transformando-se em prática e vice-versa. As duas coisas se retroalimentam. E eu fiz assim, né? Daí eu organizei dessa maneira aqui essa aula. Ela começa com uma parte introdutória, e aí ela tem um desenvolvimento em torno desses 4 tópicos: conceitos teórico-práticos da didática. Pegar só alguns conceitos, é coisa rápida, né? O que eu vou falar mais é em torno do planejamento, do trabalho pedagógico e das metodologias ativas para o ensino. E a avaliação também é apenas rapidamente, não é assim o objetivo maior, é só para mostrar como tem que ter, né? Mostrar para nossos raciocínios aqui no início, né? Que é preciso ter uma interação, né? Uma integração entre o que você planeja, o que você executa e o que você está avaliando. Aí nós vamos concluir, e no final, quando já tivermos terminado todo esse ciclo aqui das tendências, vamos entrar nas instruções sobre a participação de vocês no 4º colóquio, que começa amanhã. Aliás, a nossa participação, eu também vou estar participando. Para introduzir, eu só coloquei aqui umas poucas ideias da didática, né? É necessário ter um movimento contínuo entre o saber e o fazer do professor, ou seja, entre a teoria e a prática. E é bom prestar atenção nisso, porque muitas vezes eu tenho visto, né, as pessoas às vezes falam que essas aulas da área pedagógica são só blá, blá, blá. Elas são só blá, blá, blá se você não praticar essas coisas, se você não colocar na sua prática. Você só escutar e nunca usar delas na prática docente, realmente vira um blá, blá, blá. E um blá, blá, blá cheio de sentido, porque as coisas fazem muito sentido
e elas são importantes de serem realizadas. Esse movimento contínuo entre o saber e o fazer do professor significa assim, se tem uma grande teoria no seu fazer, coloca ela em prática, são fundamentais, isso mesmo, eu também adoro. E é uma luta para a gente tentar colocar em prática, principalmente assim, a gente agora está num momento que é bem complicado, né? Que é tudo ensino remoto, mas a gente tem que se adaptar a isso. E a questão aqui, o segundo ponto que fala na introdução, é que o processo educativo, ele nunca é neutro, ele está sempre carregado de intencionalidades. Essas intencionalidades vêm do campo político, social, cultural em que a gente vive. Dependendo da maneira como o professor entende a vida e a sociedade, ele já carrega a sua docência de suas intencionalidades, ou a escola, né, em que você atua. E, na verdade, existe um projeto político pedagógico sempre, em toda escola, toda instituição. Aí já tem, né, uma carga de intencionalidades, e mais aquelas do próprio professor. E aí tem que ter, né, uma maneira de tomar até um certo cuidado, né, algumas precauções com essas intencionalidades. E uma coisa importante dentro disso é que a docência, ela não deve ser vista apenas como uma oportunidade de ter um salário, né, de entrar um salário mensal no banco, embora isso também vá acontecer, mas não pode ser só para isso. Porque isso também é uma intencionalidade, muitas vezes uma intencionalidade que atrapalha, porque vários professores estão trabalhando em sala de aula apenas para garantir o seu salário no final do mês, né, ou no começo do mês. E aí faz da maneira como está acostumado a fazer, não se importa com esse movimento contínuo aí que a gente está falando, entre a teoria e a prática, né, entre o saber e o fazer. Quando, na verdade, a educação ela deve ser ao máximo idealista, humanitarista, é um bem social mesmo, né? Educar e transformar a consciência das pessoas, dos alunos, da sociedade. Participar desse processo de transformação é muito importante. Aí aqui está, né? Ensina bem o professor que consegue fazer o aluno aprender. E nesse sentido, né, a aprendizagem tem que ser significativa. Fazer o aluno aprender significa levar o aluno ou os alunos a fazerem as conexões do raciocínio que vão tornar aquela aprendizagem significativa. Mas para que isso seja possível, é importante sempre partir, né, do que os alunos conhecem. E eu coloquei essa gravura aí de Manguezal, com os alunos visitando Manguezal com uma professora, exatamente para pensarmos, né? Quando você, dependendo de onde você está e você contextualiza o que você está ensinando, os conteúdos vão fazer mais sentido se houver da sua parte, enquanto docente, uma aproximação com o que está ali, né, na vida do aluno. Está falando em ecossistemas, em dinâmica de marés e coisas assim, é importante, né? Levar os alunos, mora numa região que tem manguezais, leva os alunos para o manguezal realmente. Né? Vai fazer muito mais sentido a partir daquilo que eles conhecem. Mas aí, quando a gente está falando nisso, já está pensando em sair um pouco daquela dinâmica apenas de aula expositiva e de livro didático. Né? Mas aqui nós temos, então, entrando nessa questão dos conceitos teórico-práticos da didática,
Eu peguei três conceitos que são importantes para a gente pensar, né? Onde eu estou querendo chegar com essa aula. Educação, instrução e ensino. A educação é mais abrangente, porque ela envolve instruir e ensinar num contexto social e político. Então, ela já é em si carregada de intencionalidade por causa da política e da sociedade. Mas a instrução, vejam ali, é a parte cognitiva, propriamente dita. Instruir significa formar, desenvolver capacidades cognitivas, que é diferente do ensino. Ensinar é usar de ações, meio e condições para se chegar à instrução. Quando nós queremos que os alunos compreendam os ecossistemas, por exemplo, né? A gente estava falando disso. Vai mexer com algumas capacidades cognitivas e como fazer para que elas se formem, que elas se estabeleçam. Aí é que vem um conjunto de ações, de meios. O que vai ser feito? Só aula expositiva? Ou vai ter aula de campo, né? Estudo do meio, investigações, até com material da internet. Tem muitas coisas que podem ser feitas para formar esse conjunto aí de ações, meios e condições que é o ensino propriamente dito. Quanto à didática em si, ela mistura as duas coisas, né? O ensino e a instrução. Então, como realizar a instrução e o ensino é a didática, uma ciência dentro da área pedagógica para atingir a educação, que é o que engloba tudo isso, né? A instrução, o ensino e a didática. Por isso que a gente fala, né? Esse professor tem uma boa didática, ou aquele professor não tem uma boa didática, porque a didática, ela envolve isso, é você conseguir formar, desenvolver capacidades nos alunos, que são cognitivas, são capacidades da compreensão, do conhecimento, a partir de um conjunto de ações, de meios e condições que é o ensino propriamente. E aqui, esse triângulo pedagógico, vocês já devem ter visto, né, nos momentos, que é uma outra disciplina. É importante porque ele nos faz pensar, né, que ensinar é triangular, é gerar uma triangulação. Essa triangulação, ela contém o professor, o aluno e o saber, que vão se retroalimentando. Não é questão de apenas o professor ser o centro, ou o aluno ser o centro do processo, ou saber. É uma triangulação mesmo, professor, aluno, saber. E a aprendizagem, o ensino e a aprendizagem, eles se fazem dentro dessa triangulação. Não dá para faltar nenhuma dessas peças. Embora, às vezes, e isso é interessante, né? Eu estou falando aqui no triângulo pedagógico, pensando na didática do ensino. Quando você está falando em didática, você está pressupondo que tem alguém ensinando, está ocupando essa função da docência. Mas, obviamente, que a aquisição de conhecimento ela pode acontecer de outras maneiras também, sem a presença de um professor. Aí a gente não está pensando nisso aqui, né? No triângulo pedagógico, na didática, o aluno aprendendo ele sozinho, ou as crianças, como, por exemplo, em comunidades indígenas, isso é descrito, inclusive em artigos acadêmicos, as crianças aprendendo entre elas, sem envolvimento de nenhum adulto. Crianças saindo para a floresta e aprendendo, adquirindo conhecimento entre elas. É um tipo de aprendizagem que se dá na horizontal, não na vertical, não vem do adulto para a criança. Então, isso é uma outra coisa, né? A questão da aquisição de conhecimento pode acontecer de diferentes maneiras. A gente está falando realmente desse triângulo aqui, né? Ou seja, dessa relação do professor-aluno com o saber.
Aí é uma triangulação, realmente. Aqui, de novo, apenas esse exemplo, né, do manguezal, assimilação ativa pelos alunos de conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções, quando dentro dessa triangulação acontece a oportunidade, né, de um contato direto com o objeto que está sendo ensinado, o objeto do ensino e o objeto da aprendizagem. A assimilação ativa pelos alunos, ele fica assim, né? Então, dentro dessa triangulação ali pedagógica, o professor proporcionar esse contato com o objeto do ensino e da aprendizagem, porque aí o aluno realmente ele vai ter condições de fazer suas descobertas, ele não vai ficar apenas assim escutando, né, o que o professor está dizendo, porque isso é a famosa tendência pedagógica tradicional da educação bancária, é depositar conhecimento na cabeça dos alunos. A assimilação ativa ela acontece você fazendo. Pode ver que assim, as nossas melhores aprendizagens, elas se dão quando nós estamos aprendendo a fazer por conta própria. Quanta coisa a gente aprende quando a gente coloca a mão na massa mesmo, né, para fazer. Então, isso é importante, isso é assimilação ativa, tem que dar essa oportunidade para os alunos. Assimilação de conhecimentos, de habilidades, de atitudes, de convicções. E dentro disso, existe o processo do construtivismo. O construtivismo, ele tem essa origem em Piaget e Vygotsky. A gente vai trabalhar melhor Jean Piaget e Lev Vygotsky em psicologia da aprendizagem. Mas desde já vamos pensar nisso aqui, né? Nós estamos estudando tendências teórico-metodológicas no ensino de ciências e biologia. Essa questão da assimilação ativa ela é facilitada pela construção do conhecimento que o aluno consegue ir fazendo ele mesmo. Então, tem muitas atividades que você tem que entregar na mão dos alunos mesmo, para o aluno ir fazendo e ele ir aprendendo por descoberta. Então, eu estava falando aqui, né, para haver esse construtivismo, é preciso uma mudança conceitual, né, e o professor se ver como um facilitador. Isso não pode ser só uma teoria, ela tem que ser vista como uma prática. Todo mundo está muito acostumado com essa questão das aulas expositivas, né? Mas exige um pouco de esforço para a mudança, realmente. E como mudar? Vamos ver essa questão do planejamento do trabalho pedagógico. Quando a gente está falando em planejamento, é importante considerar a junção funcional entre as políticas e os currículos. Isso vai aparecer no projeto político-pedagógico da própria escola, o plano da escola. Já é uma relação com a política e com a organização social da época e também do local, né, o contexto onde a escola está situada. Os currículos, aquilo que está na BNCC. Essa junção toda ela tem que ser funcional e tem que aparecer exatamente nas atividades. Como que vão ser as atividades em face dos objetivos que são propostos de acordo com essa junção funcional? E é importante ter essa noção de que não é porque você planejou e que você já tem seus objetivos que eles vão ser fixos e rigorosos. Se há necessidade de uma revisão, uma readequação ao longo do processo, isso tem que acontecer. Importante é que todos os seus objetivos e as atividades que você está propondo, elas tenham uma unidade teórico-metodológica.
Senão não vai ter sentido, né, aquele teu trabalho pedagógico. Mas não é só isso que eu estou querendo falar, não. Aqui tem essa questão, né, do plano da escola, o plano de ensino, o plano de aula. Tudo isso tem que estar num uníssono. Cada aula que você trabalha tem que seguir, né, as conformidades do plano de ensino, e o plano de ensino, por sua vez, ele precisa ser regido pelo plano da escola, pelo plano da instituição na qual você trabalha. E o plano de ensino, e isso vai aparecer no plano de ensino na forma da ementa. Tem uma ementa que vai indicar aquilo que cada disciplina tem sua ementa, cada matéria, né, tem sua ementa. E a ementa ela tem relação com o plano da escola, o plano institucional, que, por sua vez, faz essa junção ali de políticas e currículos. Agora, esse plano de ensino que ele pode ser flexível, embora ele tenha que ter um planejamento suficientemente organizado para que haja uma unidade entre tudo que você vai fazer, né? As aulas que vão ser ministradas. E os planos de aula que vão possibilitar que você organize os conteúdos que têm que ser trabalhados e os objetivos que têm que ser alcançados de maneira diversificada. Não é necessário sempre a aula ser expositiva. Aqui, só para lembrar, né, aquela questão do que ter o plano de ensino. Por exemplo, a nossa disciplina, essa daqui, Metodologia do Ensino, de Ciências e Biologia, já lá no começo eu apresentei um plano de ensino, ele se justifica dentro do plano da instituição, que aqui no nosso caso é diferente, né? Porque é uma instituição de ensino superior, mas tem também o PPP, o plano político pedagógico. Aí, dentro do plano de ensino, de acordo com o que a ementa dele está propondo, existem objetivos, pode ter um objetivo geral e os específicos, aí os conteúdos, as metodologias. E nessa aqui, ó, de pensar como vão ser propostos os conteúdos dentro dos objetivos a serem alcançados, que é possível diversificar e usar da criatividade e pensando nessas questões aí que nós estamos conversando hoje, na prática mesmo, assimilação ativa. Não é só a teoria, isso aqui é o saber e o fazer na prática, né? Aqui o plano de aula, ele pode até ser meio parecido, né? Lembrar um pouco o plano de ensino, mas ele é mais específico, ele vai ter um tema a ser trabalhado, os objetivos geral e específicos também, os conteúdos, e as metodologias e avaliação, até está colocado ali junto, metodologias e avaliação. A avaliação faz parte da metodologia, do que está sendo proposto e como vai ser realizado. Isso é muito diversificado, como as pessoas lidam com essas questões todas, de acordo com as tendências pedagógicas que elas seguem. E eu coloquei aqui esse quadro, eu não vou trabalhar com todas essas tendências. Vocês já viram essas tendências em outra disciplina? Vocês lembram? Estão lembrados? Tendências pedagógicas? Sim, ótimo. Eu não estou recordando Ótimo. de algumas aí, não. Já mas viram, né? Outras sim. Certo. Aqui a gente não vai trabalhar com elas especificamente, vou lembrar de algumas coisas hoje, com a Rose e Eulália, fofas. Certo. Eulália eu não conheço a Rose, acho ela ótima mesmo, é bem fofa. Então, olha só, eu vou só mencionar algumas dessas tendências, porque na próxima unidade, na unidade 3, que nós vamos trabalhar com a Liliane também. Geralmente a gente acaba falando nessas tendências sempre, né? Foi com a Liliane. Tá bom.
A minha intenção é assim, na próxima semana, só mostrar para vocês alguns exemplos, já que vocês vão trabalhar com elaboração de recursos didáticos, né, de material didático, eu vou dar só alguns exemplos, vou pegar um conteúdo em particular e como seria trabalhado em cada uma dessas pedagogias, assim, né? A nível realmente de elaboração de material didático. Não vou ficar trabalhando com elas em si. Hoje eu só coloquei alguns lembretes, tendências de pesquisas. Ah, entendi. Uhum. Aqui na pedagogia, a gente vê esse quadro, tem alguns tipos de pedagogia que são as mais aceitas, mas, na verdade, a maioria continua usando só a pedagogia tradicional, que é baseada em aulas expositivas. Tendências no universo online são as mesmas tendências, né? Só que agora, sim, nesse momento que a gente está trabalhando, isso se tornou ainda mais falado, né? Mais pesquisado. Eu imagino que alguma coisa nova vai emergir daí. Essas tendências pedagógicas, elas podem ser aplicadas, é como a gente estava falando, por exemplo, só da aula assim, expositiva, como eu estou fazendo agora, é uma aula expositiva, né? É pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, só que no sistema remoto, né? No ensino remoto. Então, é só Google Meet, só aula de Google Meet, o professor falando, né? Isso é pedagogia tradicional. E as outras pedagogias também podem ser empregadas. Quando a gente passa para vocês atividades assíncronas, e elas têm um caráter investigativo, construtivo da aprendizagem, a gente pode já estar passando a trabalhar aí com outro tipo de pedagogia, né? Então, nós temos ali a pedagogia liberal progressiva, ela tem influências fortes de Piaget, e é um tipo de pedagogia já que se preocupa mais com o aluno ir construindo o seu conhecimento. Então, isso é possível, nós fazemos isso, né, no ensino remoto. O que a atividade que nós vamos trabalhar a partir de amanhã é uma construção de conhecimento, né? Vocês vão construir conhecimento também. Pode falar, Juliana. Professora, então a pedagogia tradicional, de certa forma, ela é inerte à docência, porque a qualquer momento nós utilizamos dela, né? Porque dependendo do assunto trabalhado com uma turma, a gente vai ter que expor, primeiramente, né, para familiarizar, de certa forma, eles com o assunto. Só que nós não devemos fazer uso somente dela, mas assim, que ela está presente sempre, ela vai estar. Na verdade, não devemos confundir pedagogia tradicional com aula expositiva, Juliana. A pedagogia tradicional, ela se baseia praticamente, unicamente em aula expositiva. Quando a gente fala em tendência pedagógica tradicional, aquele professor tem essa tendência, ele só dá aula expositiva. Agora, a aula expositiva ela pode estar presente e está sempre, mesmo nas outras tendências pedagógicas. Só que a diferença da pedagogia tradicional para outras tendências é que a tradicional é geralmente, só aula expositiva. Mas se você mistura, por exemplo, né, então já vou passar a palavra para quem levantou a mão, né? É só para eu terminar esse raciocínio. Se você está lecionando, mas você usa, né, de aulas expositivas, mas não o tempo todo, né, e tem assim um trabalho forte de contextualização das atividades, trabalho de campo, investigação, isso pode ser, eu não sei, você pode estar trabalhando na pedagogia com uma tendência, sob a influência de uma tendência pedagógica diferente. Quem sabe seja... Aí depende o que mais que está sendo feito, que tipo de atividade que a pessoa usa, né? Quais são as influências maiores sobre a docência
daquele professor em particular, pode ser pedagogia liberal ou pedagogia histórico-crítica, não significa que você nunca mais vai usar aula expositiva, entendeu, Juliana? Sim, professora, foi isso que eu quis dizer. Ah, então ótimo, isso. Aí, olha só, a pedagogia progressiva, ela vai se preocupar mais com essas descobertas que os alunos vão fazendo. Então, entrega-se mais para os alunos, né, os processos de investigação. E na escola nova, a pedagogia escola novista, já é mais o aluno que decide como que ele vai estudar. Isso daqui é mais raro de encontrar, mas ali nesse quadro está até mencionada, né? A Summerhill, é uma escola na Grã-Bretanha, em que os alunos moram na escola e eles fazem assembleias para tomarem decisões em conjunto, e cada aluno individualmente que monta o seu programa de ensino, o seu programa de aprendizagem. E os professores estão ali apenas como facilitadores realmente. No caso dessa pedagogia, eu nunca ouvi falar em aula expositiva, não. Mas na pedagogia liberal e na pedagogia histórico-crítica, sim. Na pedagogia libertadora de Paulo Freire também tem momentos de aula expositiva, né? Pedagogia tecnicista é toda aula expositiva também, só que ela é muito voltada para a formação técnica dos alunos, baseada em apostilas, é uma coisa bem rígida, né? E aí nós temos essas outras. Pode falar, William. Não, é porque eu pensei que a senhora já ia falar dela, mas eu queria saber a diferença entre a libertadora e a libertária. Tá. Então, a libertadora, que é a de Paulo Freire, na verdade, assim, ela é baseada no que os alunos conhecem, né? Que os alunos trazem da vida pessoal deles e dos arredores, onde eles vivem, seus interesses. E aí o professor, que na verdade é facilitador, né, ele vai organizar o processo ali em conjunto com todos os alunos, mas a partir do que eles apresentam como o mais importante para ser trabalhado. Isso o Paulo Freire usou muito na alfabetização, por exemplo. Então, alfabetizar os alunos lendo, aprenderem textos que eram do interesse deles. Se está trabalhando numa comunidade de pescadores, vai trabalhar textos que falam a linguagem deles, né? Está trabalhando num complexo industrial, com os trabalhadores da indústria, vai trabalhar a alfabetização com palavras que têm a ver com aquele contexto onde eles trabalham. Isso é a libertadora de Paulo Freire, dá espaço, né, para os alunos proporem, e o professor é um facilitador. Na pedagogia libertária de Freire, aí não tem o professor não tem essa postura. Na verdade, os alunos aprendem entre eles, há uma gestão assim de grupo da aprendizagem, ao grupo que se autogerencia. A pedagogia libertária, ela é anarquista, então ela não tem assim essa postura, é uma postura política diferente da pedagogia libertadora, que ela teve uma origem socialista, né? A libertária tem origem no anarquismo. Aí ninguém é melhor do que ninguém ali no grupo, né? Aí o professor ele não assume uma posição mesmo de facilitador, ele não tem essa posição ali. E os alunos é que se organizam e tomam decisões, e a aprendizagem é por vivência grupal.
por iniciativa própria, cada um individualmente dentro do grupo de alunos, é que vai tomar, né, certas decisões. E, geralmente, os alunos que buscam esse tipo de agrupamento de ensino, né, e aprendizagem, eles são alunos que têm esse tipo de necessidade realmente, né, que já tem assim, um elo diferente com a aprendizagem. Eu, pessoalmente, conheço um grupo de pedagogia libertária e que é em universidade. Então, são alunos do ensino superior que trabalham com um grupo que é no Sul. Eu não me lembro se é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Eu já vi alguns vídeos deles e de algumas vivências que eles desenvolvem em grupo. Eles formam círculos também. Na pedagogia libertadora também tem, né, essa dinâmica dos círculos. Mas a postura, o Paulo Freire sempre enfatizou, o professor não deixa de ser professor, quer dizer, ele tem ali, né, ele tem uma função ali de docente, mas a postura dele é que tem que ser diferente, né, do professor tradicional. Mas aqui na Libertária, nem isso. O professor, ele está ali junto com os alunos, talvez ele tenha uma posição de professor perante a instituição. Ele tem que ser um organizador, né, daquele grupo, daquele círculo, mas ele se coloca como igual aos outros que estão ali. Todo mundo está aprendendo, apenas isso. Deu para entender mais ou menos a diferença, William? Sim. Tá. E aí, a pedagogia histórico-crítica, ela é assim, o principal nome aqui no Brasil é Demerval Saviani. E ela tem como base o fato da escola ser determinada socialmente, né? E é colocado sempre que a escola está num conflito constante de interesses para com a sociedade. Então, ela tem que ser mediatizadora da apropriação de saberes pelos alunos, que são seres em formação. Aí, por isso que é histórico-crítica. Ela quer desenvolver uma crítica, né, do alunado. E ela também trabalha muito assim com atividades de assimilação ativa. Bom, não é assim minha função, é como eu falei, né? Eu entrei com esse slide aqui só para lembrarmos, né? Como vocês já viram, essa questão dessas tendências pedagógicas, vejam, tem uma série de possibilidades, né? Não obrigatoriamente que precisa ser sempre a pedagogia tradicional, né? Com aulas expositivas, mas eu coloquei ela um pouquinho mais aqui, porque a gente está indo em direção a essa questão das tendências, né, teórico-metodológicas, e aqui tem essa questão, né, na pedagogia tradicional, o aluno é visto como uma tábula rasa, o conhecimento enciclopédico, algumas coisas que são sempre repetidas, né, o método principal de transmissão é esse, né, então, transmissão pelo professor, memorização pelo aluno. Ali tem duas brincadeirinhas até, né? O professor ali está falando. Faloei a minha imagem e semelhança, pois sou seu mestre e criador. Então, o professor moldando o aluno, cimentando o aluno. E aqui embaixo, o professor assim, né? Um patinho com vários patinhos seguindo ele. Então, só brincadeirinhas com relação a esse tipo de pedagogia. Isso, palmatória, né? É bem isso aí mesmo. O professor, ele é meio um ditador, né? Quem não memorizasse já era. Exatamente. A pedagogia tradicional ela continua sendo um método assim, né? De conhecimento que deve ser transmitido e o aluno tem que receber e memorizar. Quando, na verdade, olha só, eu coloquei essa questão aqui, né? E trabalho em grupo. Trabalho em grupo com uma intencionalidade inerente,
clareza mesmo sobre a serventia da matéria, aquilo que está sendo ensinado, né? Não assim como essa questão da tendência pedagógica dá a matéria porque está lá, né, no currículo, e o professor ele foi contratado para isso, então ele está fazendo esse serviço sem se preocupar com essa intencionalidade, a clareza, que tem que estar dentro do grupo como um todo. O grupo como um todo é formado o quê? Por aquela triangulação que a gente comentou, né? É o professor, o aluno, ou no caso assim, de um grupo de alunos, são os alunos com o professor e o próprio saber. Então, pensando um pouco ali em Paulo Freire, né? Mais ou menos isso. E aí nós entramos no terceiro ponto, né? Que nós falamos, para começar, nós estávamos falando do planejamento, né? E vimos os planos, né? Plano de ensino, o plano da escola, o plano de ensino, o plano da aula. A gente passou um pouco por essas tendências, e aqui nós temos as metodologias ativas, elas têm uma grande importância, né? Porque esse primeiro ponto aí, então, a questão do papel do professor como agente ativo e os alunos como ouvintes passivos, é um tipo de ensino que é bem ineficiente. Muitas vezes eu lembro de mim mesma, né, da minha própria experiência, quanta coisa eu estudei dessa maneira que não desapareceu, né, da minha consciência. É bem ineficiente, realmente. Mas estimular os alunos com uma diversidade de estratégias de ensino, eu até coloquei, tem um pouco disso na Escola Nova. A Escola Nova, eu comentei para vocês o exemplo da Summerhill, né? Aquela escola que é na Grã-Bretanha, que os alunos escolhem o que eles querem fazer. Inclusive, assim, sabe, eles fazem a programação dos estudos diários e incluem horários que é para entretenimento, que é para sair brincar, fazer outras coisas. Uma diversidade de estratégias. Então, tem isso na Escola Nova também, né? E trabalhar não só assim, então, a memorização, mas os atos, né, de pensar, de raciocinar, de refletir, de entender. O professor ele tem que estudar, ele tem que planejar para isso, se preparar melhor, e é por isso que muitos não fazem. Como você vai sair desse papel de agente ativo perante os alunos ouvintes passivos, vai ter que aprender, né, como fazer de um jeito diferente, para que os alunos possam fazer parte mesmo, né, ativamente ali do processo de ensino-aprendizagem. Aqui, só porque eu mencionei, então, essa escola nova, algumas características, assim como eu fiz, né, com ali a pedagogia tradicional, aqui eu incluí características da escola nova, o aluno é o centro do processo, o professor é um facilitador, ele está por perto, como nesse exemplo da escola da Grã-Bretanha, Summerhill, o professor está por perto, mas é o aluno que constrói o processo de aprendizagem. E o que ele vai adquirindo, as noções, né, são o produto da experiência dele mesmo, do próprio aluno. Tem uma crítica forte à escola acadêmica e livresca, essa questão aí do conhecimento enciclopédico, né, do ensino tradicional, que muitas vezes falha bastante, né? Então, tem que passar um monte de conteúdo, tá? Tem um acúmulo, um volume muito grande de conteúdos a serem transferidos apenas, e de uma maneira expositiva, com poucas atividades diferentes disso. Aqui dentro dessa questão, né, de fazer uma mudança realmente, né, na maneira como se está ensinando, né, e em torno das metodologias ativas, Paulo Freire falava em mediatização, com caráter reflexivo e dialógico. Isso é a tendência pedagógica libertadora, então não é a libertária, né? É libertadora.
A mediatização por parte do professor que se transforma em facilitador. Ele estava ali junto no círculo de aprendizagem, mas ele estava tentando estimular, instigar os alunos a desenvolverem seu próprio processo, e não simplesmente transferindo, né, transmitindo conhecimento. Essa aqui é a pedagogia libertadora, essa mesma de Paulo Freire, visa transformar as relações do homem, despertar uma nova forma de viver a experiência. O professor ele trabalha com o aluno, ele não transfere conhecimento. E a avaliação ela acontece no âmbito da prática vivenciada entre o educador e os educandos. A avaliação ela faz parte, faz parte da própria metodologia ali do ensino e da aprendizagem. Não é aquela avaliação pontual, né, de testes marcado para um determinado dia, mas ela faz parte do processo da aprendizagem. E tem uma frase dele, talvez vocês já conheçam isso daqui, muitas pessoas às vezes usam esse slide. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Isso significa que exatamente o processo de ensino-aprendizagem é um momento de produção de conhecimento, de construção do conhecimento, não de transferência. E por isso a gente pode trabalhar com inúmeras atividades. As metodologias de ensino de ciências e biologia podem ser muito diversificadas nesse sentido, para que os alunos produzam conhecimento, construam conhecimento. E aí, olha só, quem ensina aprende ao ensinar. Nós, né, os professores, o docente, ele também está aprendendo. E aquele que está aprendendo, o aluno, está ensinando ao aprender. Porque a gente está vendo, está observando, né, o processo acontecendo, o processo de ensino-aprendizagem e, ao mesmo tempo, aprendendo com os alunos que estão aprendendo. É uma outra postura, né, que é necessária para esse tipo de educação acontecer realmente, para ter resultados, né, não ficar só na teoria. E aqui eu coloquei também essa questão de atividades investigativas como elemento central da formação, o lançamento de questões desafiadoras, de problemas e proposição de intervenções. Isso tem muito na tendência crítico-social dos conteúdos. Atividades investigativas como elemento central da formação. É lançar questões e o alunado vai buscar num estudo do meio, num estudo de participação em algum evento. Nós estamos tentando fazer isso, né? Amanhã, a partir de amanhã. Então, vocês vão trabalhar com o colóquio de docência e diversidade, e vocês têm ali algumas questões a resolver a partir dos estudos de vocês e do que vocês escutarem, observarem nesse colóquio. E vocês vão resolver aquelas questões, e a minha proposta é que, a partir disso, né, dessas questões que foram postas ali para vocês naquele formulário do Google e do colóquio, vocês consigam encontrar com algumas soluções para os problemas propostos, e que isso se transforme em conhecimento, tanto para vocês quanto para mim. Quando eu leio os trabalhos que vocês desenvolveram, eu também estou aprendendo. É isso. É uma outra postura, né? Bom, o que mais que temos aqui? Eu só coloquei um pouco mais de detalhes sobre a pedagogia crítico-social dos conteúdos, que é essa no Brasil nós temos Saviani, né? Demerval Saviani, como um grande nome dessa tendência. E ela aborda conteúdos escolares não dissociados da realidade dos alunos, aquele exemplo dos manguezais que nós estávamos dando, né?
em direção a uma experiência sintética e organizada, e ultrapassando estereótipos, condicionamentos que ficam sempre, né, sempre muito parecido quando a gente está trabalhando só com livro didático ou só com aulas expositivas. Aqui não, se existem as atividades investigativas, se o aluno assume para si, né, a aprendizagem e, na verdade, até uma parte, né, do processo de ensino, né, tá aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. O professor aqui é um incentivador, aí sim, né, vai havendo associações do raciocínio dos alunos para a compreensão dos conteúdos. Isso é aprendizagem significativa. Mas última questão, aí entrando a avaliação da aprendizagem escolar, né? Jaqueline, a sua mão está levantada porque você esqueceu de desligar ou você quer falar alguma coisa? Não, eu esqueci mesmo. Desculpa. Tá bom. Agora, entrando nessa questão, é a última parte, a avaliação tem que estar integrada a tudo isso. Dificulta muito a aprendizagem do aluno, com certeza, Rosângela. Tudo isso dificulta muito. Que a gente tem inúmeras possibilidades, né, de mudar isso. Mas importante é que estejamos todos cientes dessas possibilidades e tentar, né, ao máximo fazer o que for possível. Tem esses problemas, algumas escolas são assim, mas outras não. Eu tenho visto alguns relatos de experiência bem interessantes publicados em forma de artigo acadêmico em escolas. E muitas pessoas conseguem fazer experiências, desenvolver experiências bem relevantes desse tipo de atividade, com metodologias ativas. Existem muitas metodologias ativas já descritas. Nós vamos trabalhar melhor essa questão das metodologias na semana que vem. Tem escola que dá um show, né? Com certeza, William, com certeza. Então, na semana que vem, a gente volta a falar sobre metodologias ativas, porque vocês vão elaborar material didático. Mas aqui, só para concluir, então, o processo avaliativo ele tem que ser tomado como meio, não como o fim, né, da educação. A finalidade é fazer prova, né? É fazer teste, exames, não é isso. Né? Esse processo avaliativo, de avaliação contínua, ele deve ocorrer ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. Ele tem que fazer parte, na verdade, do processo. Então, quando vocês estão desenvolvendo alguma atividade que vale pontos, mas aquela atividade ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem de vocês. Né? Tem que ser assim. Não a avaliação pontual que é restrita ali aos exames, aos testes, só naquele momento específico. Né? Isso já está comprovado que é bem ineficiente também. Né? E isso aqui é mais uma questão, né? Que é bem difícil de mudar. Né? Para concluir, é importante considerar que o professor, ele mesmo, de acordo com as suas opções, sua formação continuada, suas opiniões, suas vivências, ele se delimita dentro do conjunto das tendências todas que existem disponíveis e que influenciam o ensino. Ele se delimita dentro do conjunto das tendências e das teorias de ensino-aprendizagem, ou seja, nós mesmos, como docentes, como profissionais, vamos selecionando pontos de vista, desenvolvendo criatividade ou não, e estabelecendo critérios de planejamento, de execução, de avaliação, segundo as tendências que já existem descritas e que nos influenciam mais, uma mistura de aspectos dessas tendências, e também segundo as teorias que estão disponíveis
em torno do ensino e da aprendizagem, ou as teorias que nós mesmos vamos estabelecendo a partir da nossa prática ao longo de todo o processo de nossas atividades, de todo o nosso processo docente. É isso que quer dizer essa frase, né? O professor ou a professora se delimita dentro do conjunto das tendências e das teorias de ensino-aprendizagem. E por isso é importante selecionar bem aquilo que vai nos influenciar. E vimos que existe uma série de possibilidades do que explorar nesse sentido. E o ensino, ele existe para que haja estabelecimento do conhecimento, mas o conhecimento que é edificado pela pessoa. Nós vimos no início dessa aula que o ensino, ele compõe-se de uma série de ações, de meios para que haja instrução. Como usar das ações, dos meios, para que o estabelecimento do conhecimento edificado pela pessoa se faça verdadeiro, se torne realidade. Aí sim haverá assimilação ativa, a aprendizagem se tornará significativa, quando o conhecimento é edificado pela própria pessoa e não apenas transferido e imposto. Nessa seleção das tendências e das teorias que nos delimitam como professores, é importante ter isso em mente. E realizar a constante pesquisa da nossa prática, tendo a habilidade de transformá-la dinamicamente, na medida que nos auto-observamos e os resultados obtidos pelas avaliações que realizamos do ensino e da aprendizagem. Veja, avaliação também é avaliação do ensino, e não apenas da aprendizagem. Os instrumentos avaliativos têm que ser empregados com essa compreensão. E na medida que nos observamos e a nossa prática docente, temos que transformá-la dinamicamente. Não existe uma prática docente inerte que seja eficiente. Temos que sempre rever nossos métodos e nos aprimorar nessa habilidade de transformar dinamicamente a nossa prática. Só assim que realmente é possível atingir esse objetivo que está aí no quarto ponto dessa conclusão. É um objetivo importante da educação: emancipar nossos alunos, os educandos, de modo que, dessa maneira, através dessa emancipação de pessoas que pertencem à mesma sociedade em que estamos, possamos transformar a realidade. Foram essas algumas mensagens que eu pude tirar dessa aula, de tudo que nós retomamos, e alguns pontos vocês já tinham estudado, outros não, ou mesmo pontos que já estudaram vieram aqui sendo apresentados de maneira diferente dentro de um outro contexto, que é o dessa disciplina, Metodologia do Ensino de Ciências e Biologia. A princípio era isso. Desejo a todos bons estudos e uma ótima produção nesses próximos dias.